gente vai falar hoje sobre a maior predisposição, né, que os médicos têm em gastar o dinheiro hoje em detrimento de economizar para o futuro. Evidentemente, esse não é um problema que é característico da classe médica propriamente dita, só que a gente pode encontrar alguns motivos específicos da nossa especialidade, da nossa profissão, que podem explicar o porquê desse comportamento, como isso corrobora para a tese de que a gente não sabe economizar da forma adequada, né? Primeira coisa é o conceito de autocontrole. Apesar de parecer prosaico, né, à primeira vista, esse é um conceito que vem sendo estudado já de uma forma bastante aprofundada entre os especialistas de economia e finanças. Isso vem particularmente sendo estudado no campo da economia e das finanças comportamentais. Isso porque até meados do século XX, a escola econômica clássica ela previa que todos os seres humanos seriam perfeitamente racionais e dotados de total autocontrole sobre as suas atitudes sociais. Essa forma de abordagem, na verdade, ela facilitava uma modelagem matemática sobre o ser humano que era necessária na época para a implementação de uma política e uma série de políticas públicas macroeconômicas, para as quais a definição de uma sociedade totalmente homogênea e igual era fundamental. Naquela época, o formalismo teórico importava mais do que a avaliação comportamental de cada indivíduo, mesmo que isso custasse, né, um preço elevado por conta de distorções que esse modelo trazia. Na verdade, para implementar políticas públicas, a gente precisava fazer isso, considerar todos os indivíduos como uma população homogênea só, né? Então, para esses economistas, a propensão marginal a consumir, que foi um termo cunhado nessa época, e foi amplamente estudado e utilizado principalmente pelo John Maynard Keynes, né, no keynesianismo, ele dizia que um excedente de dinheiro de $1.000, por exemplo, seria equitativamente utilizado ao longo do tempo por um indivíduo, de uma forma extremamente coesa e racional. Para eles, a capacidade calculista e de autogerenciamento do indivíduo era sempre elevada e sempre constante ao longo do tempo. Entretanto, isso foi bastante questionado depois e, inclusive antes, isso vai de encontro direto à opinião de outros grandes economistas clássicos e da escola liberal, e entre eles o próprio Adam Smith, que antes de escrever A Riqueza das Nações em 1776, escreveu um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais, em 1759, que ele diz uma coisa bem interessante, que, segundo ele, as paixões da sociedade, do ser humano, elas são míopes, né? O prazer que a gente pode desfrutar daqui a 10 anos nos interessa muito pouco quando ele é comparado àquele prazer que a gente poderia desfrutar hoje. A isso deu-se um nome, posteriormente, de escolha intertemporal. E hoje esse conceito é defendido amplamente pela nova corrente dos economistas comportamentais. E é baseado na ideia de que existiria um desconto hiperbólico ou exponencial na escolha de cada ser humano. E esse fator, esse desconto, seria uma função direta do grau de autocontrole presente em cada um. Nesse sentido, o que seria isso, né? A propensão a gastar hoje, embora seja uma variante entre cada um de nós e decorrente da forma de desconto psicológico que cada um emprega, cada um teria sua propensão variável entre gastar hoje ou economizar para amanhã. Isso é uma característica comum entre todos os seres humanos e ela precisaria ser contornada de alguma forma. Não seria natural para o ser humano guardar o seu dinheiro de forma equitativa ao longo do tempo até a sua aposentadoria ou manter isso até a herança dos seus filhos, que é o que propunham os economistas clássicos, né? O Richard Thaler, que é considerado o pai da economia comportamental, ele propõe que o nosso cérebro funciona baseado no que ele denomina como nudges mentais. O que seriam isso? Triggers que são ativados frequentemente no nosso cotidiano, que nos levaria a realizar atos que, muito embora pareçam frutos de uma escolha consciente, na verdade não são. O fato da gente agir de forma automática e predominantemente irracional, ao contrário daquilo que a gente acredita, isso levaria a uma série de escolhas quase imperceptíveis, danosas, como, por exemplo, o nosso próprio ato de consumir algo hoje, ao invés de pegar aquele dinheiro, aquele valor e guardar para o futuro. Qual que seria uma proposta para evitar esses nudges? Uma forma seria, por exemplo, alterar a maneira como a gente pensa os nossos ganhos financeiros mensais, né? Todo mundo costuma pensar isso como ganhos absolutos. Então, por exemplo,
Se eu ganho 10 mil reais e eu gasto 9.500, isso me sobra 500 reais. Se me sobra só 500 reais, a lógica é por que eu teria que guardar isso para o futuro? Porque é um valor pequeno e eu poderia gastar isso com alguma coisa, qualquer que fosse, hoje. A questão é que esses 500 reais significariam 5% do seu ganho. E se a gente começar a pensar em termos percentuais, a gente começa a adequar o pensamento com uma forma que é utilizada em rendimentos econômicos. A gente precisa mudar a forma de pensar de ganhos absolutos para ganhos relativos. Tudo é uma questão de custo-oportunidade. Esses 5%, por exemplo, já seriam mais do que a taxa Selic que a gente tem hoje no Brasil, que é de 4,25% ao ano. Não adianta a gente pegar um valor absoluto, a gente tem que contextualizar isso para a nossa realidade atual. Isso seria uma coisa. Uma coisa interessante, né, que começou a ser implementada em vários países do mundo, por exemplo, considerando justamente esses nudges mentais, na verdade, em muitos países, a escolha de doação de órgãos, ela é automática. Antigamente, e aqui no Brasil ainda é assim, você tem que falar, você tem que declarar que você é um doador de órgãos. O que vários países começaram a fazer, isso veio muito depois dos estudos em economia comportamental, é tornar essa escolha uma escolha passiva, ou seja, todo cidadão nasce automaticamente doador de órgãos. Para que esse cidadão não seja doador de órgãos, aí sim ele precisa declarar ativamente como sendo um não doador. E o resultado disso é que você teve um aumento sistemático do número de doações de órgão em vários países onde essa política foi implementada. Antigamente, para você participar de um fundo de pensão de uma empresa estatal, por exemplo, fundo de pensão é um fundo de previdência pública, né? Você teria que se declarar como interessado em participar desse fundo de pensão. E isso criava um problema, porque você precisa ativamente dizer que você quer alocar uma parte do seu salário no fundo de pensão. Então, o que começou a ser feito? Os novos fundos de previdência complementar, eles têm já colocado como uma cláusula automática que você automaticamente já é um contribuinte do fundo de pensão, e se você não quiser contribuir para o seu fundo de pensão, você precisa então declarar ativamente como não interessado nesse tipo de investimento. Isso é bastante interessante, porque num lugar como o Brasil, onde a gente não tem educação financeira alguma, virtualmente, isso já é uma grande vantagem. Você automaticamente já está guardando uma parte do seu salário para ser então investida em algum fundo de previdência complementar. Esses seriam dois exemplos de nudges, né? Que hoje em dia várias políticas públicas se utilizam disso para poder, justamente entendendo como esse processo funciona, começaram a se fazer políticas para tentar resolver uma série de questões. Então, esse é um ponto. A gente tem a necessidade, a gente tem uma propensão a gastar hoje, porque a gente não consegue não dar o mesmo peso para um fato no futuro como o peso que a gente aufere a ele hoje. Então é muito mais fácil a gente torrar o nosso dinheiro, o nosso salário atualmente, do que a gente guardar para ser utilizado em qualquer coisa no futuro. Outra questão que é bastante interessante, quanto maior o estresse ao qual é submetido o indivíduo na sua rotina, tem vários estudos que mostram isso, maior é a necessidade de uma recompensa imediata pós-estímulo. Se a gente trouxer isso para realidade da prática médica, a gente tem uma rotina tão estressante e tão demandante, tão consumptiva do nosso tempo, com tanto peso psicológico muitas vezes, que a única coisa que a gente quer fazer é uma recompensa imediata depois de tudo isso. Então isso é causa de uma série de vícios, tanto vício em drogas, quanto aumento de consumo de carboidratos e quanto o aumento de consumo de bens de consumo mesmo. Gasta com supérfluos, muitas vezes para preencher uma necessidade quase orgânica e fisiológica de uma recompensa pós-estímulo estressor. E isso é bem interessante, já foi documentado, e tem um neurocirurgião americano que se chama Sanjay Gupta. Ele mostrou por estudos com ressonância magnética que, na verdade, o córtex pré-frontal ele é amplamente inibido depois de vários estímulos estressores. Você tem uma liberação e um aumento da atividade do sistema límbico, que está justamente relacionado a essa necessidade
de recompensa, mais uma ação instintiva do que racional. Além disso, você tem outros estudos sobre psicologia comportamental do Daniel Kahneman. Ele fala muito sobre sistema 1 e sistema 2. Sistema 1 seria o sistema quase intuitivo e racional, é automático. Sistema em que você não pensa naquilo que você está fazendo, né? Você basicamente faz tudo de forma automática e intuitiva. E o sistema 2 é o sistema racional, em que a gente pondera os riscos e benefícios das coisas. E, ao contrário do que poderia se supor, a conclusão que ele chegou é que justamente a gente funciona muito mais tempo no sistema 1 do que no sistema 2. Nesse sentido, a nossa propensão a gastar, a tomar atitudes por instinto intuitivo seria muito maior e a gente trabalharia muito mais tempo durante o nosso dia a dia dentro de um sistema 1 do que dentro do sistema 2, que teoricamente nós, como seres humanos racionais, é intuitivo pensarmos que nós funcionaríamos mais tempo no sistema 2, mas isso não é verdade. E é isso que a psicologia comportamental, as finanças comportamentais mostram hoje. E eu acho que outra grande causa para a gente não economizar mesmo é o total desconhecimento sobre educação financeira no Brasil. Na verdade, nosso conhecimento é extremamente rudimentar. Então a gente não consegue nem entender direito o conceito de taxa de juros, do valor do dinheiro no tempo, do próprio custo de oportunidade. Essa questão de que se eu não tenho parâmetro de comparação do que é o valor do meu dinheiro hoje, do que ele pode ser amanhã, então eu simplesmente tendo a gastar meu dinheiro hoje. Essa falta de conhecimento é um dos grandes problemas que leva ao gasto excessivo atual. Isso cobra um preço altíssimo no longo prazo, porque se você pensar como é o efeito de juros compostos no intervalo de 10, 15, 20 anos, ainda mais se você hoje é recém-formado, está com seus 24, 25 anos, é uma diferença gigantesca, tanto em termos financeiros, mas principalmente em como você vai lidar e administrar o seu tempo e o seu trabalho no futuro. A ideia de investir é justamente você trocar dinheiro hoje por tempo e liberdade no futuro. Então acho que esses seriam 3 pontos bastante importantes. Na verdade, a gente não dá o mesmo valor hoje ao dinheiro, né, do que a gente dá no futuro. Como o futuro parece muito distante, a gente não vê sentido em economizar para poder utilizar e gastar algo no futuro. O presente tem muito mais valor do que o futuro nesse caso. Isso é a questão do desconto hiperbólico exponencial, né? Esse conceito abrange isso. Os fatores estressores, que eu acho que são muito presentes na prática médica diária. Então a gente tende a se autorrecompensar com bens supérfluos mesmo e gastar o nosso dinheiro de forma até irracional, né, muitas vezes, justamente porque a gente perde muito tempo num ambiente estressante e extenuante. E essa falta de educação financeira, que é um problema crônico da sociedade brasileira e que eu acho que nós, como uma parcela privilegiada da sociedade que consegue auferir ganhos muito maiores do que a média social mensais e anuais, a gente tem um dever de, pelo menos, entender isso de forma básica. Pensar que isso é o que vai trazer tranquilidade para você, para os seus filhos e para os seus netos no futuro. Sabendo de todo esse arcabouço psicológico a que a gente está submetido, tentar evitar todos esses chamados nudges mentais. Acho que uma forma prática de se fazer isso, quer dizer, como eu vou me forçar. Tudo que a gente precisa fazer ativamente, a gente requer dispêndio de energia, né? Por isso que o nosso cérebro funciona através desses nudges, desses atalhos mentais, porque isso não requer muito gasto de energia. Considerando que a gente tem que gastar energia para pensar como que nós iríamos economizar dinheiro, uma forma simples de fazer isso é você programar aportes mensais automáticos sempre no início do mês ou assim que você recebe seu salário, ou a maior parte dele, né? Então você faz uma alocação de uma parte num fundo de previdência, uma parte no fundo multimercado, uma parte no fundo de ações, e aí você já vai partir automaticamente de um montante menor e vai ter que se virar em cima disso. Então, na verdade, você tira
essa necessidade de dispêndio energético, de dispêndio de tempo para lidar com isso, e contorna um pouco essa necessidade de gastar hoje o que você poderia economizar para amanhã, que é justamente esse desconto exponencial.